Janeiro de 2026. O que estamos testemunhando nos últimos tempos não é apenas uma mudança de governo, é o colapso final da ordem mundial estabelecida no pós-guerra. Donald Trump não retornou à Casa Branca apenas para gerir os Estados Unidos. Ele retornou para redesenhar o mapa das lealdades globais. Se em seu primeiro mandato o mundo ainda tentava entender o American First, hoje, em 2026, o mundo sente o impacto direto de uma política externa que abandonou a diplomacia de gabinete e adotou a força dos fatos consumados. 3 pilares definem este momento histórico. O primeiro foi a captura de Nicolás Maduro, um evento que desafia o conceito de soberania nacional. O segundo é a pressão implacável pela Groenlândia, que transformou o Ártico no novo epicentro da Guerra Fria tecnológica. E o terceiro é o tarifaço, um terremoto econômico que está forçando o Brasil a escolher entre Washington e Pequim. Prepare-se, o que você vai ouvir agora não é apenas uma análise de notícias, é a dissecação de uma nova era onde o poder bruto e não os tratados é quem dita a regra. Mas antes da gente começar, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem sempre um vídeo novo aqui para você. Se inscreve aí, vai! A imagem de Nicolás Maduro sendo processado em solo americano no início desse ano mudou o paradigma da política externa para sempre. Mas vamos analisar com profundidade isso. Não se trata apenas de uma operação militar. Trata-se do fim da imunidade soberana. Ao capturar um chefe de Estado em exercício, os Estados Unidos de Trump enviaram um recado para todos os autocratas do mundo. Nenhum palácio é alto o suficiente se você for considerado um inimigo da segurança americana. Para Washington, a base legal foi o narcoterrorismo. Mas para o direito internacional isso abriu um precedente perigoso. Se os Estados Unidos podem intervir diretamente em Caracas para prender um líder, o que impede a China ou a Rússia de fazer o mesmo em suas zonas de influência? O impacto imediato na América Latina foi uma fragmentação total. Governos pragmáticos, como o do Brasil, viram-se uma saia justa diplomática. Como condenar a prisão de um ditador sem parecer que você está defendendo um regime autoritário? Ao mesmo tempo, como aceitar que os Estados Unidos ajam como xerifes globais no nosso continente? Esta ação enterrou de vez o papel da OEA e da ONU como mediadores. Em 2026, a diplomacia na nossa região não é mais feita em mesas redondas. Ela é feita através de demonstrações de poder e sanções diretas. Agora vamos falar sobre algo que muitos consideram uma piada, mas que hoje é o centro de uma crise militar com a Europa, a Groenlândia. Por que Trump é tão obcecado por essa ilha gelada? A resposta é soberania tecnológica. Em 2025, relatórios confirmaram que a Groenlândia possui as maiores reservas de terras raras fora do controle chinês. Sem esses minerais, não há semicondutores, não há IA e não há transição energética. Trump percebeu que para vencer a China, ele não precisa apenas de tarifas, ele precisa de território. Ao pressionar a Dinamarca, Trump rachou a OTAN. Pela primeira vez em 80 anos, a Alemanha e a França discutem abertamente uma defesa europeia sem os Estados Unidos. Estamos vendo o Ártico se tornar o novo Mar do Sul da China. Trump não quer apenas a ilha, ele quer as rotas marítimas que estão se abrindo com o degelo. É uma visão de mundo do século XIX, executada com a tecnologia do século XXI. Para Trump, a Groenlândia é o porta-aviões imóvel que garante o domínio americano sobre o Atlântico Norte para os próximos 100 anos. Mas o ponto que mais nos atinge aqui no Brasil é o chamado tarifaço. Em 2025, o governo Donald Trump implementou a política comercial mais agressiva da história americana moderna, uma tarifa universal de 10 a 20% sobre todas as importações e taxas específicas que chegam a 40% para setores sensíveis, como o aço e o alumínio brasileiros. E isso não é um erro de cálculo, é uma estratégia de forçar empresas a produzirem nos Estados Unidos, custe o que custar para o resto do mundo. No Brasil, o impacto foi imediato e doloroso. O nosso agronegócio, que já enfrentava desafios logísticos, agora luta contra barreiras protecionistas que tentam favorecer o agricultor americano. Nossas indústrias de base, que exportavam bilhões para os Estados Unidos, viram seus contratos serem cancelados da noite para o dia. Mas há um efeito colateral que Washington talvez não tenha previsto. Ao fechar as portas para o Brasil, Trump forçou o governo brasileiro a um realinhamento total com Pequim e com o bloco dos BRICS. Hoje, o Brasil está em uma encruzilhada perigosa.
De um lado, a dependência de segurança e cultura dos Estados Unidos. Do outro, a sobrevivência econômica garantida pela China. O American First está criando um mundo onde o Brasil não tem outra escolha a não ser olhar para o Oriente. É o fim da era em que ser aliado de Washington significava ter prosperidade garantida. O que analisamos hoje aqui é um retrato do mundo em transição. Donald Trump não é a causa da estabilidade. Ele é o acelerador de um processo que já estava em curso. A captura de Maduro, a cobiça pela Groenlândia e o isolamento econômico mostram que os Estados Unidos desistiram de liderar pelo exemplo e decidiram liderar pelo medo e pela vantagem imediata. Para o Brasil e para o mundo, a lição é clara. A era dos acordos multilaterais e da previsibilidade acabou. Estamos em um cenário de salve-se quem puder, onde o tamanho do seu exército e o controle dos seus recursos naturais vale mais do que qualquer assinatura em um tratado internacional. Mas e você? Acredita que essa postura agressiva de Trump vai realmente tornar os Estados Unidos grandes novamente? Ou ele está apenas acelerando a criação de um novo mundo onde Washington será apenas mais uma potência em um mar de rivais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse debate é muito importante para entendermos para onde o nosso país está sendo empurrado. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. E esse foi mais um Direto ao Ponto.